Por muitos anos, os carros elétricos foram vistos como máquinas simples, silenciosos, limpos, quase produtos finalizados, sem nada mais para reinventar. Muitos acreditavam que a verdadeira corrida já estava decidida. Mas, recentemente, um anúncio vindo da China fez os especialistas pararem para pensar. Não pareceu algo barulhento ou dramático. Soou técnico, quase comum. No entanto, os detalhes sugeriam algo mais profundo. E agora, as pessoas estão começando a fazer uma pergunta silenciosa. Será que a indústria de veículos elétricos deixou passar algo importante? Por um longo tempo, a maior parte da atenção global no mundo dos carros elétricos ficou concentrada nas marcas americanas e europeias. Empresas como a Tesla frequentemente dominavam as manchetes. Seus lançamentos eram acompanhados de perto. Suas promessas eram discutidas em detalhes. Seus líderes eram citados repetidamente. Os fabricantes chineses estavam crescendo rápido, mas muitos, fora da China, os viam principalmente como produtores de baterias ou concorrentes de baixo custo. Entre eles estava a BYD. Ela construía carros, construía baterias, expandia-se discretamente. Em seus primeiros anos, era mais conhecida por fornecer componentes do que por mudar tendências globais. Com o tempo, isso mudou dentro da China. As concessionárias se tornaram mais comuns. As ruas das principais cidades se encheram com seus modelos elétricos. Os números de produção subiram constantemente, não em picos repentinos, mas em passos firmes. Ano após ano, a produção aumentava. As vendas foram além da China, chegando à Europa, Sudeste Asiático e partes da América Latina. Navios carregados de veículos prontos começaram a chegar em portos estrangeiros com mais frequência. No entanto, a narrativa global não mudou rapidamente. Muitos analistas ainda descreviam a empresa como forte em escala de manufatura, mas não necessariamente em grandes avanços técnicos. Era vista como eficiente, organizada, competitiva em custo. Raramente era descrita como transformadora. Dentro de seu centro de pesquisa, porém, as equipes não estavam pensando apenas em baterias. Elas estavam estudando o motor em si, a parte do veículo que converte a eletricidade armazenada em movimento, a parte que gira, que empurra as rodas para frente, que determina quão suave e quão forte o carro se move. Por anos, os motores elétricos melhoraram em pequenos passos em toda a indústria. Ganhos de eficiência vieram gradualmente. Os sistemas de refrigeração se tornaram mais refinados. Os materiais melhoraram. Mas muitos engenheiros acreditavam que a fórmula básica já estava madura. Havia limites para quanta performance adicional poderia ser extraída sem grandes concessões em calor, tamanho ou durabilidade. Essa suposição moldou as expectativas. Na BYD, os engenheiros questionaram isso. Eles estudaram os limites de rotação, examinaram o controle do campo magnético, testaram novos layouts que ajustavam como a energia fluía através do motor sob estresse. Longas horas foram passadas modelando o comportamento térmico em velocidades extremas. Fracassos aconteceram. Protótipos superaqueceram. Componentes se desgastaram mais rápido que o planejado. Mas o desenvolvimento continuou discretamente. Externamente, pouco foi dito. Os comunicados de imprensa focavam nos lançamentos de veículos e marcos de entrega. A pesquisa mais profunda sobre o motor permaneceu técnica e praticamente despercebida fora dos círculos de especialistas. Então, pequenas informações começaram a vir à tona. Pedidos de patente descreviam estruturas de estator revisadas. Documentos técnicos mencionavam velocidades de rotação mais altas do que as comumente vistas em carros elétricos de massa. Curvas de eficiência pareciam ligeiramente melhores em comparação com projetos anteriores. À primeira vista, os dados não pareciam dramáticos. Os números eram incrementais. Alguns pontos percentuais aqui, um teto de RPM mais alto ali. Mas engenheiros experientes entendem como pequenas mudanças no núcleo de um sistema podem se propagar para fora. Insiders da indústria começaram a comparar os números com modelos existentes de diferentes marcas. Eles verificaram a densidade de torque, examinaram a estabilidade térmica relatada, olharam para a vida útil projetada sob alto estresse.
Alguns recalcularam os números mais de uma vez, não porque as alegações parecessem impossíveis, mas porque pareciam inesperadamente otimizadas. As conversas mudaram de tom. Discretamente, em vez de descartar a empresa como uma jogadora de volume, os engenheiros começaram a fazer perguntas mais técnicas. Como o calor estava sendo gerenciado em tais velocidades? Quais materiais estavam sendo usados no rotor? A integração com o gerenciamento da bateria estava mais estreita do que antes. Fora dos fóruns de especialistas, pouca atenção foi dada. As manchetes da mídia ainda focavam na competição de preços e nos rankings de entregas. Mas dentro dos departamentos de engenharia das empresas concorrentes, documentos foram baixados. Equipes realizaram revisões internas. Cenários foram executados em softwares de simulação para estimar o que essas mudanças poderiam significar se fossem aplicadas a toda uma linha de veículos. O mundo exterior permaneceu calmo. No entanto, dentro dos estúdios de design e laboratórios de trem de força, a curiosidade estava crescendo. A sensação não era de que uma revolução havia sido declarada. Era de que um detalhe havia surgido. Um detalhe que não se encaixava nas velhas suposições. E esse detalhe silencioso levantou uma questão mais profunda. O que exatamente a BYD tinha construído que fez engenheiros experientes pararem e verificarem os números novamente? Asterisco, asterisco, porque o motor do carro elétrico era considerado resolvido asterisco, asterisco. Nos primeiros anos dos veículos elétricos, o motor era um foco principal. Os engenheiros trabalhavam para melhorar a eficiência, reduzir o peso e gerenciar o calor. Cada geração se tornava melhor que a anterior. As perdas foram reduzidas. Os materiais melhoraram. O sistema de controle ficaram mais inteligentes. Com o tempo, as diferenças de desempenho entre as marcas começaram a diminuir. Por volta de meados da década de 2020, muitos especialistas acreditavam que o motor elétrico havia atingido um ponto estável. Não era mais o elo mais fraco. Motores modernos já eram altamente eficientes, frequentemente convertendo mais de 90% da energia elétrica em movimento. Em comparação com os motores a combustão, a melhoria era dramática. Havia menos vibração, menos peças móveis, menor manutenção. Por causa disso, a atenção se deslocou para outro lugar. A química das baterias tornou-se o centro da inovação. As empresas competiam por velocidade de carregamento, densidade de energia e fornecimento de matéria-prima. Governos investiam em redes de recarga. As notícias focavam em minas de lítio e gigafábricas. Atualizações de software e sistemas de direção autônoma ganhavam as manchetes. O motor em si desapareceu no fundo. Dentro dos círculos de engenharia, o motor era descrito como uma tecnologia madura. Ainda havia refinamentos a serem feitos, mas esperava-se que fossem incrementais. Pequenos ganhos, reduções sutis de custo, pequenas melhorias de empacotamento. Ninguém esperava um salto. Essa crença moldou as decisões de investimento. Os orçamentos de pesquisa favoreciam o desenvolvimento de baterias. Os fornecedores otimizavam os projetos de motores existentes em vez de explorar mudanças radicais. As plataformas de veículos foram construídas em torno dos limites conhecidos do motor, especialmente em termos de velocidade de rotação e capacidade térmica. Altas rotações por minuto, ou RPM, sempre foram um ato de equilíbrio. Um RPM mais alto poderia significar mais potência de uma unidade menor, mas também significava mais calor e estresse mecânico. Os ímãs podiam degradar. Os rolamentos podiam se desgastar mais rápido. Os sistemas de refrigeração precisavam ser mais fortes. Forçar demais corria o risco de problemas de confiabilidade que os clientes notariam. Então, a maioria das montadoras permaneceu dentro de faixas seguras. O desempenho era ajustado cuidadosamente. A eficiência era otimizada dentro dos limites conhecidos. O sistema funcionava. Os clientes estavam satisfeitos. As vendas estavam subindo globalmente. Naquele ambiente, a ideia de um grande redesenho do motor parecia desnecessária. Arriscada, até, porque mudar algo que já tem um bom desempenho. Então, as especificações começaram a circular sobre uma nova unidade de potência planejada para 2026 pela BYD. A informação foi apresentada em linguagem técnica. Não havia marcação dramática.
Nenhuma promessa ousada. Apenas números. RPM máximo mais alto do que muitos motores EV convencionais. Densidade de torque melhorada. Alegações de controle térmico aprimorado. No papel, as mudanças pareciam modestas, mas quando combinadas, sugeriam algo incomum. Se um motor pudesse girar mais rápido enquanto permanecia frio e estável, ele poderia produzir mais potência em um tamanho menor. Isso poderia reduzir o peso. Poderia liberar espaço dentro do veículo. Mais importante ainda, poderia extrair mais autonomia útil do mesmo pacote de baterias. Os engenheiros começaram a fazer perguntas cuidadosas. Esses eram números de pico ou números sustentáveis. Por quanto tempo o motor poderia manter a alta potência sem degradação? Quais condições de teste foram usadas? O tom não era de descrença. Era de interesse cauteloso. Porque esse motor não estava tão resolvido como muitos supunham, então o roteiro da indústria pode ter negligenciado uma oportunidade escondida à vista de todos. E se essa oportunidade fosse real, o equilíbrio entre tamanho da bateria, peso do veículo e custo poderia mudar de maneiras que poucos haviam modelado seriamente. Essa possibilidade levou a um exame mais focado de um detalhe específico. Se o motor realmente entregasse mais potência com menos energia, o que isso significaria para todo o equilíbrio do veículo elétrico? Asterisco, asterisco, detalhe técnico que mudou a conversa, asterisco, asterisco. A princípio, a maioria dos observadores focou em um número: a velocidade de rotação. Relatórios sugeriam que o novo motor desenvolvido pela BYD podia operar em rotações por minuto muito mais altas do que muitos carros elétricos de massa atuais. Um RPM mais alto não é apenas um número de manchete. Isso muda como a potência é entregue. Em termos simples, quando o motor gira mais rápido, ele pode produzir mais potência a partir de uma unidade menor. Isso parece simples, mas, na prática, cria sérios desafios. À medida que a velocidade aumenta, o calor se acumula rapidamente. As peças mecânicas sofrem maior estresse. Os materiais magnéticos podem perder estabilidade. Os rolamentos podem se desgastar mais rápido. A eficiência pode cair se o sistema não for cuidadosamente equilibrado. Por anos, a maioria das montadoras ficou dentro de limites de RPM conservadores. Era mais seguro. A confiabilidade importava mais do que ultrapassar fronteiras técnicas. Os clientes esperavam que os carros elétricos fossem suaves e duráveis. Uma falha no motor prejudicaria a confiança. O que tornou esse novo desenvolvimento diferente não foi apenas a alegação de RPM mais alto. Foram os dados de suporte sobre gerenciamento térmico e controle magnético. Engenheiros revisando as divulgações técnicas iniciais notaram mudanças na estrutura do estator e nos caminhos de refrigeração. O design parecia mais compacto, mais integrado, menos espaço desperdiçado dentro da carcaça. A refrigeração é crítica em motores elétricos. Quando a temperatura sobe demais, a eficiência cai e os materiais se degradam. O novo sistema supostamente usava canais de refrigeração líquida melhorados, colocados mais perto dos componentes geradores de calor. Isso significava que o calor podia ser removido mais rápido e de forma mais uniforme. Temperaturas estáveis permitem velocidades sustentadas mais altas sem quebra. Os materiais magnéticos também pareciam refinados. Ímãs mais fortes, com melhor resistência à desmagnetização, sob estresse térmico, foram mencionados em registros relatórios de fornecedores. Esse detalhe importava. Em velocidades de rotação muito altas, a estabilidade do campo magnético determina se a entrega de potência permanece suave ou começa a flutuar. A verdadeira mudança veio quando os analistas modelaram o que essas melhorias combinadas poderiam significar. Se o motor pudesse entregar maior potência sem aumentar de tamanho, então os veículos poderiam alcançar a mesma aceleração com uma unidade menor. Se a eficiência melhorasse, mesmo que ligeiramente, em velocidade de cruzeiro, o consumo geral de energia por quilômetro poderia cair. Isso leva a um resultado simples, mas poderoso. Mais autonomia com a mesma bateria, ou a mesma autonomia com uma bateria menor. Os pacotes de bateria são pesados. São caros. Eles definem grande parte da estrutura de custos de um veículo elétrico. Se um carro pode atingir as metas de autonomia com menos capacidade de bateria porque o motor usa energia com mais precisão,
todo o design do veículo pode mudar. A redução de peso melhora a dirigibilidade, pode diminuir o desgaste dos pneus, pode até reduzir os custos de fabricação através de componentes estruturais menores. Um veículo mais leve requer menos reforço. Isso cria uma reação em cadeia em todo o processo de produção. Nenhuma dessas mudanças pareceria dramática em uma única folha de especificações, mas juntas, elas formam um padrão que sugere que o motor não era tão fixo e final como muitos acreditavam. Engenheiros em empresas concorrentes começaram a executar simulações internas. Eles ajustaram seus próprios modelos de motor para testar níveis de RPM semelhantes. Eles calcularam curvas de estresse térmico. Eles exploraram se suas plataformas atuais poderiam suportar mudanças comparáveis sem um redesenho completo. As perguntas expandiram-se além do desempenho. Elas se moveram em direção à estratégia. Se carros mais leves pudessem entregar autonomia e aceleração semelhantes, a flexibilidade de preços aumentaria. O posicionamento de mercado poderia mudar. E foi aí que a conversa deixou de ser puramente técnica. Se carros mais leves pudessem igualar a autonomia dos mais pesados, quais empresas teriam mais dificuldade para se adaptar primeiro? Asterisco, uma mudança silenciosa na estratégia de manufatura asterisco. A produção de veículos elétricos é construída em torno de uma verdade central. A bateria é a parte mais cara do carro. Ela define o custo, o peso e grande parte do layout do veículo. Por anos, as fábricas foram projetadas com isso em mente. Grandes pacotes de bateria exigiam assoalhos reforçados. Os sistemas de refrigeração eram dimensionados para gerenciar o armazenamento pesado de energia. As cadeias de suprimentos foram construídas em torno do fluxo de matérias-primas. Se um motor pode extrair mais movimento útil da mesma quantidade de energia armazenada, essa equação começa a mudar. A nova unidade de potência da BYD não foi apenas uma atualização técnica. Ela sugeriu uma possível mudança no pensamento da produção. Se os veículos pudessem atingir as autonomias-alvo com pacotes de bateria menores, as linhas de montagem não precisariam lidar com tanta massa de bateria por veículo. Isso reduz a demanda de material, diminui o peso do transporte, pode encurtar o tempo de montagem. As células de bateria exigem lítio, níquel e outros materiais críticos. Esses materiais são caros e às vezes difíceis de obter em escala. Uma redução de mesmo alguns kWh por veículo pode criar economias significativas quando multiplicada por centenas de milhares de unidades. A empresa opera com um alto nível de integração vertical. Ela produz muitas de suas próprias baterias. Ela projeta seus próprios semicondutores. Ela controla grandes partes de sua cadeia de suprimentos. Essa estrutura permite ajustes internos mais rápidos em comparação com montadoras que dependem fortemente de fornecedores externos. Se o motor se tornar padrão nos modelos futuros até 2026, as revisões de plataforma poderão acontecer internamente, sem longas negociações com fornecedores. As mudanças de design poderiam passar das equipes de engenharia diretamente para o planejamento da produção com menos barreiras externas. Outros fabricantes enfrentam uma situação diferente. Muitos dependem de fornecedores terceirizados de motores ou plataformas de tecnologia compartilhadas. Ajustar os limites de RPM, os sistemas de refrigeração ou os layouts estruturais pode exigir a renegociação de contrato e o reequipamento das fábricas parceiras. Esse processo leva tempo. Na indústria automotiva, tempo é importante. Um atraso de 1 ou 2 anos pode mudar a participação de mercado, especialmente em um segmento de rápido crescimento como o de veículos elétricos. Se uma empresa consegue um desempenho semelhante com menor custo de material, ela ganha flexibilidade. Pode reduzir o preço para atrair mais compradores, ou pode manter o preço estável e aumentar as margens de lucro para reinvestir em pesquisa. O layout da fábrica também é influenciado pelo tamanho e peso dos componentes. Pacotes de bateria menores significam menos reforço sob o assoalho da cabine. Isso poderia permitir novas formas de veículo ou configurações de interior. Os designers ganham espaço, os engenheiros ganham opções. Essas mudanças podem não ser visíveis para os clientes imediatamente. Elas ocorrem em reuniões de planejamento, em planilhas de cadeia de suprimentos e em ajustes de ferramentas dentro de grandes edifícios industriais.
As mudanças parecem silenciosas, quase invisíveis. No entanto, uma vez que as linhas de produção são ajustadas, reverter o custo torna-se caro. As empresas que se comprometem cedo com uma estrutura devem se adaptar lentamente ou absorver custos significativos para alcançá-las. É aqui que a alegação de eficiência do motor se torna mais do que uma estatística de desempenho. Torna-se uma alavanca estratégica. Se os concorrentes precisarem de anos para responder, com a frente a BYD poderia chegar antes que o resto alcance. Asterisco, asterisco, a reação global começa a mudar asterisco, asterisco. Quando as primeiras revisões técnicas do novo motor começaram a circular, a reação em toda a indústria foi comedida. Engenheiros são treinados para questionar dados. Eles procuram por condições de teste. Eles perguntam sobre ciclo de durabilidade. Eles verificam se o desempenho máximo pode ser sustentado ao longo do tempo ou apenas alcançado brevemente sob condições ideais. Esse padrão se repetiu aqui. Analistas independentes examinaram as especificações publicamente disponíveis da BYD. Eles as compararam com unidades de acionamento elétrico existentes de grandes marcas globais. Alguns números se destacaram, outros pareciam incrementais. A questão principal não era se o motor poderia atingir alto RPM em um laboratório, mas se poderia fazê-lo de forma confiável em centenas de milhares de veículos no uso diário. A durabilidade importa mais do que a velocidade máxima. Relatórios de testes de protótipos começaram a adicionar mais clareza. Indicações iniciais sugeriam comportamento térmico estável mesmo sob carga prolongada. Isso não silenciou o ceticismo, mas o suavizou. A conversa passou da dúvida para a avaliação. Grupo de pesquisa automotiva europeus começaram a executar simulações de custos. Eles perguntaram o que aconteceria se um desempenho de motor semelhante permitisse uma redução na capacidade da bateria em até 5 a 10%. As economias, quando calculadas em toda uma frota, eram significativas, não dramáticas isoladamente, mas significativas em escala. Nos Estados Unidos, as equipes de planejamento de produto dentro de fabricantes estabelecidos revisaram discretamente seus próprios roteiros de motor. Eles compararam as metas máximas de RPM. Eles examinaram os projetos do sistema de refrigeração. Alguns descobriram que atingir níveis de desempenho semelhantes exigiria mudanças estruturais nas plataformas atuais. Isso implicava tempo e investimento. Os investidores também notaram a mudança. Analistas financeiros ajustaram as previsões de longo prazo, não por causa de uma campanha de marketing, mas porque as mudanças de eficiência podem afetar o poder de precificação. Se um fabricante pode reduzir o custo do material sem sacrificar o desempenho, as margens de lucro podem melhorar, ou os preços de varejo podem cair para aumentar a participação no mercado. Nada disso se desenrolou em debates públicos. Aconteceu em salas de conferência, em workshops técnicos, em ligações estratégicas internas. O tom permaneceu calmo. Nenhuma empresa declarou urgência. Nenhuma declaração oficial enquadrou o motor como uma crise. No entanto, a atenção silenciosa sinalizou algo importante. Os líderes da indústria estavam levando isso a sério. O ceticismo não desapareceu completamente. As perguntas permaneceram sobre o desgaste a longo prazo, em velocidades de rotação muito altas. Rolamentos, isolamento e estabilidade magnética enfrentam o estresse sob uso contínuo. Apenas o tempo e a implantação no mundo real podem responder a essas preocupações completamente. Mas a narrativa havia mudado. Em vez de perguntar se o desenvolvimento era real, os analistas estavam perguntando quão escalável ele era. Este motor poderia ser produzido em grandes números sem inflação de custos? As cadeias de suprimentos poderiam lidar com novas demandas de material? Poderia ser integrado em diferentes tamanhos de veículos, de modelos compactos a SUVs maiores? Essas perguntas apontavam para uma implicação mais ampla. Se a escalabilidade for bem-sucedida, o impacto não se limitará a um único veículo principal. Poderia moldar uma linha inteira. No entanto, um fator final permanece incerto. Será que os clientes vão notar a diferença? Ou essa mudança vai acontecer sem que a maioria dos motoristas perceba o que mudou?